Vamos então à solução da prova de Física 1. A primeira questão é uma questão de cinemática. Ela fala de um objeto de dimensões desprezíveis que é lançado verticalmente para cima, ou seja, ao longo do eixo Y, a partir de uma altura h0, ou seja, o objeto não é lançado a partir do solo. E ele é lançado para cima com uma velocidade de 15 metros por segundo. O objeto sobe até atingir uma altura máxima h, medida em relação ao solo, e depois cai até atingir o solo com uma velocidade de módulo v final. O atrito entre o projétil e o ar é desprezível e as solicitações é para calcular o módulo da velocidade final do projétil e a altura máxima alcançada pelo projétil. Então, a situação que retrata o problema é aquela de um objeto que é lançado para cima a partir de uma altura que não é zero. Ele é lançado com uma velocidade inicial de módulo 15 metros por segundo. Como diz o enunciado, o objeto vai subir até parar. Ele para de subir quando atinge uma velocidade zero, metros por segundo, que é a velocidade final da subida, e depois o objeto retorna, cai, passa pelo ponto de lançamento e atinge o solo com uma velocidade, esta sim a velocidade final. A altura de lançamento do objeto está lá no enunciado, ela é de 2 metros. Tá? A gente está considerando a aceleração gravitacional terrestre como sendo aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Para calcular o módulo da velocidade final e a altura máxima alcançada pelo projétil, nós vamos usar as equações da cinemática aí para queda livre. Vamos considerar que o ponto zero é o ponto final e que o objeto se locomove ao longo de uma linha reta num eixo que eu vou chamar aqui de eixo Y. Tá? Portanto, nós temos que a posição inicial do objeto é igual a 2 metros, que a posição final do objeto é igual a 0 metros e a altura máxima corresponde ao ponto em que o objeto atinge velocidade zero. Nós podemos calcular essa altura máxima, que é a letra B, diretamente a partir da equação de Torricelli, que relaciona a velocidade em qualquer ponto com a velocidade inicial, com a aceleração do objeto e a variação da posição. Nós sabemos que ao chegar no ponto máximo de altura, o objeto vai ter velocidade zero. Esse objeto que partiu com uma velocidade de 15, sob a ação da gravidade 10, vai atingir a altura máxima, tendo partido da altura inicial de 2 metros. Ou seja, nós temos aqui que 20 vezes h menos 2 é igual a 15 ao quadrado. Temos ainda que h, portanto, vai ser igual a 15 ao quadrado dividido por 20 mais 2. Ou ainda que h é igual a 225 dividido por 20 mais 2. Ou ainda que nós temos aqui que h é igual a 11,25 mais 2. Isso significa que o objeto, a partir da altura 2 metros, vai subir 11,25 metros até parar, atingindo, portanto, uma altura máxima medida em relação ao solo de 13,25 metros. Então, esta é a resposta da letra B. A partir da resposta da letra B, também usando a equação de Torricelli, nós podemos responder a letra A. É uma possibilidade interessante também e bem curtinha para chegar na velocidade final do projétil. Por quê?
nós sabemos que a relação geral é essa aqui, velocidade em qualquer ponto igual a velocidade inicial, menos 2 vezes gravidade, altura menos altura inicial. Agora, como nós queremos saber a velocidade final, queremos saber a velocidade do objeto quando ele atinge a posição zero. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial, 15, menos 2 vezes gravidade, posição final do objeto, zero, posição inicial, 2. Portanto, a velocidade final ao quadrado ela é igual a 225 mais 20 vezes 2 mais 40, igual, portanto, a 265. Então, a velocidade final do objeto, a gente sabe que o sinal dela vai ser negativo, porque ela aponta para baixo, menos a raiz de 265, o que nos dá uma velocidade final de aproximadamente 16,3 metros por segundo, apontando para baixo. Observem que essa velocidade ela tem que ser maior que a velocidade inicial de lançamento, já que o objeto vai descer 2 metros, né? Ele vai ter uma trajetória 2 metros mais longa na descida do que na subida. Então tá aí, resultados da primeira questão. A segunda questão da prova é uma questão ainda de cinemática, porém no movimento bidimensional envolvendo o movimento de projétil. O projétil, que é uma partícula de dimensões desprezíveis, é lançado a partir da origem do sistema de coordenadas, onde usualmente a gente coloca o observador inercial. Ele é lançado com uma velocidade de módulo 20 metros por segundo, mas que forma agora um ângulo de 45 graus com a superfície horizontal. O objeto vai descrever uma trajetória parabólica e vai cair no solo a uma distância r, que é o alcance, né, uma distância horizontal medida em relação ao eixo x, né, só no eixo x. Considerando o atrito desprezível, a questão solicita o alcance do projétil e a altura máxima alcançada na trajetória. Então, para a questão número 2, né, a situação física descrita é a seguinte: temos aqui o solo plano, um objeto que é lançado com uma velocidade de 20 metros por segundo, porém, né, essa velocidade inicial tem um módulo de 20 metros por segundo, mas formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. A trajetória desse objeto vai ser de uma parábola, ele tem uma parte ascendente, atinge a altura máxima da trajetória e depois começa a trajetória descendente até retornar ao solo a uma distância r em relação à origem do sistema de onde ele foi lançado. Aqui nós vamos adotar coordenadas, né, sistema de eixos coordenados x e y para a coordenada vertical e x para a coordenada horizontal. Identificamos que o ponto máximo da trajetória ocorre no centro da trajetória, já que é um movimento terra-terra, simétrico, o objeto sai do solo e chega no solo. E agora nós precisamos, usando os dados do problema, calcular aí o módulo calcular o alcance do projeto e a altura máxima alcançada pelo projétil. Para calcular essa altura máxima, nós precisamos rever os conceitos de cinemática e saber que este ponto, onde a altura é máxima, coincide com um ponto em que a componente y da velocidade atinge o valor zero. O objeto sobe, mantendo a componente x da velocidade imutável, já que a gente está desprezando o atrito, mas no processo de subida ele vai sofrendo uma desaceleração, a gravidade puxa o objeto para baixo, ele para de subir e depois começa um movimento onde ele vai ganhando velocidade devido à ação
da aceleração gravitacional terrestre. Então, para calcular a altura máxima, nós podemos usar a equação de Torricelli, novamente, v quadrado, só que agora só componente y, igual a v0y ao quadrado, menos 2 vezes gravidade, coordenada y menos coordenada y inicial. Neste caso, nós sabemos que no ponto onde a altura é máxima, Vy é zero. O V0y é igual a V0 seno do ângulo de lançamento, que é a componente y. Neste caso, raiz de 2 sobre 2, já que o ângulo é de 45 graus. Menos 20 vezes a altura onde o objeto atinge a velocidade zero é a altura máxima e o objeto foi lançado a partir das coordenadas 0, 0. Portanto, nós temos aqui, vou simplificar, que ficou 10, né? Nós temos então que 20 vezes a altura máxima é igual a 10 ao quadrado 100 vezes raiz de 2 ao quadrado, que é igual a 2. Logo, a altura máxima é igual a 200 dividido por 20, que é igual a 10 metros. Então, letra B, o objeto vai subir até atingir a altura de 10 metros, medida em relação ao solo. Para calcular o alcance do projétil, coordenada x, nós precisamos saber qual é o tempo de voo desse projétil. Por quê? A coordenada x é igual à coordenada inicial, 0, mais componente x da velocidade, ou seja, 20 cosseno de 45 graus, nesse caso, vezes o tempo. E nós sabemos que o alcance é igual à coordenada x calculada no tempo de voo. Então, para isso, eu preciso saber o valor do tempo de voo, ou seja, quanto tempo o objeto demorou para sair desse ponto 0 e retornar a ponto R0, né, retornar ao solo. Para chegar neste resultado, nós podemos usar a equação da velocidade em função do tempo. Velocidade do objeto y em qualquer instante de tempo é igual a v0y menos gravidade vezes o tempo. Tá? Nós observamos aqui que Vy final, como o objeto sai da Terra e volta à Terra, é igual a menos V0y, já que o objeto vai inverter a componente y da velocidade ao longo da descida. Então, com isso, nós temos que menos V0y é igual a V0y menos gravidade vezes o tempo de subida mais descida, o tempo de voo do objeto. Logo, nós podemos calcular o tempo de voo da seguinte maneira, né? Nós temos aqui menos 20 raiz de 2 sobre 2 igual a 20 raiz de 2 sobre 2 menos gravidade, tempo de voo. A partir disso, a terceira questão da prova fala em um bloco retangular com uma massa de 50 kg que é arrastado ao longo de uma superfície horizontal devido à ação da força que atua sobre ele, devido a uma ação de uma força aplicada, e o bloco vai ser deslocado em um movimento apenas de translação, então a gente não precisa ter nenhuma preocupação com a rotação desse objeto. A força aplicada tem um módulo de 300 newtons e ela é paralela à superfície horizontal ao longo da qual o objeto vai ser arrastado. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é dado como 0,4
e o objeto permanece sob a ação da força aplicada ao longo do deslocamento retilíneo por uma distância de 20 metros. O que é solicitado é a velocidade final que o objeto vai alcançar quando chegar nesta posição de 20 metros. A situação física, então, do exercício número 3 da prova, ela é bem simples de ser entendida. A gente tem aqui uma superfície horizontal plana, um objeto retangular apoiado sobre esta superfície. Esse objeto está inicialmente parado. A única força que atua sobre ele é a força peso, né? A Terra puxa esse objeto para baixo com uma intensidade de 500 newtons, já que a massa do objeto é de 50 kg, e ele fica parado porque a superfície consegue anular o efeito da força-peso, aplicando sobre o objeto uma força normal, também de intensidade 500 newtons, na mesma direção, porém com sentido oposto. Nesse momento, uma força horizontal, formando 0 graus com a superfície, de intensidade 300 newtons, começa a ser aplicada sobre o objeto e ele vai se deslocar. Ele vai sofrer um deslocamento, né, que em linha reta ao longo aí da superfície horizontal. Por conta deste movimento, a força de atrito, como sempre, se opõe ao movimento. E a gente sabe que a força de atrito, no modelo que a gente está usando, a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Então a gente tem inclusive o módulo da força máxima de atrito que vai atuar aqui. O que o exercício solicita é que, após 20 metros de deslocamento, sendo, portanto, acelerado devido à ação dessas duas forças, o objeto vai atingir uma velocidade final, que é o que nós queremos saber, né, de quanto é esta velocidade final. Nós podemos fazer isso utilizando dinâmica ou utilizando o conceito de energia. São as duas soluções possíveis para este exercício. Aqui nós observamos que a força resultante que atua sobre o objeto vai ser uma composição de 300 newtons com a força de atrito. Ou seja, de acordo com a segunda lei de Newton, em que a força resultante, já que é uma força constante, é igual a massa vezes a aceleração, nós temos aqui que a força aplicada menos a força de atrito, elas vão compor aí a aceleração do objeto. Então aqui nós temos que 300 menos 0,4 vezes 500, já que a força normal tem a mesma intensidade que a força peso, nesse caso, vai ser igual à massa do objeto vezes a aceleração. Ou seja, nós temos aqui que 300 menos 200 é igual a 50 kg vezes A. Ou ainda, que a aceleração do movimento é igual a 100 dividido por 50, uma aceleração, portanto, de 2 metros por segundo ao quadrado. Tendo o valor da aceleração, é fácil calcular a velocidade final usando a equação de Torricelli, que relaciona a velocidade ao quadrado com a velocidade inicial, com a aceleração do movimento e com o deslocamento sofrido pelo objeto. Neste caso, a velocidade final ao quadrado é igual a zero, já que o objeto estava inicialmente em repouso, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que foi de 20 metros.
Temos, portanto, uma velocidade final que é igual a raiz de 80. Portanto, igual a aproximadamente 8,94 metros por segundo. Esta é a velocidade final do movimento. O quarto exercício da avaliação, ele traz a situação física de dois objetos interligados por um cabo inextensível, um deles apoiado numa rampa, o outro pendurado, e o cabo passando por uma roldana que a gente vai considerar perfeita. O texto diz que o sistema apresentado está inicialmente em equilíbrio estático, e quando o objeto M2 é abandonado, ele cai em direção ao solo. Então, esse objeto cai e, portanto, este objeto vai ser arrastado rampa acima. A massa M1 sobe ao longo do plano inclinado. Considerando que o cabo que une as massas é inextensível, ou seja, as tensões de um lado e de outro têm a mesma intensidade, e dado que o coeficiente de atrito entre o objeto M1 e a superfície do plano é 0,3, massa M1 de 40 kg e ângulo de inclinação 45 graus, a letra A pede o máximo valor de M2 para o qual o sistema permanece em equilíbrio estático e a velocidade de M2 após descer uma distância de 3 metros, sendo M2 igual a 160 kg. Então, na letra A, nós vamos trabalhar com o sistema ainda em equilíbrio estático, mas com o máximo que M2 pode suportar. O primeiro passo para realizar esse exercício é identificar as forças que atuam no sistema. Nesse caso, nós temos a Terra puxando a massa 2 para baixo e puxando também a massa M1 para baixo. Ambas, P1 e P2, apontam para o centro da Terra. P2 não cai ou cai com uma velocidade, uma aceleração menor do que a gravitacional, devido à ação da tensão neste cabo que puxa ele para cima. Por outro lado, a força P1 ela tem dois efeitos. Uma é tender a arrastar a massa M1 plano abaixo, que a gente vai chamar de componente P1x da força-peso, e outra que pressiona o objeto contra a superfície do plano inclinado, que é a componente vertical P1y. Componente P1y é anulada pela força normal que a superfície exerce sobre o bloco. Já a componente P1x, ela tem como força contrária a ela a tensão no cabo, já que a massa M2 ela está na iminência de deslocar esse objeto para cima. E temos também, já que a tendência do movimento é de subida, a força de atrito atuando contra essa direção de movimento na letra A, e na letra B, o movimento de fato. O ângulo formado entre a componente P1y e o vetor P1 é igual a θ, já que nós temos aqui, por semelhança de triângulo, que esses dois ângulos são iguais, que este ângulo, assim como esse, é de 90 graus, e, portanto, o último ângulo que não foi identificado, que é esse aqui, tem que ser igual a este daqui. Então, temos aí todas as forças já expostas no exercício, e aí vamos trabalhar primeiramente com a situação de equilíbrio estático. Tá? No equilíbrio estático, nós temos que as tensões T2 anula o efeito da força P2, são iguais, e já do ponto de vista da massa M1, nós temos que a força normal anula o efeito da componente P1y, ou seja, P1 cosseno de θ,
E no eixo x, que a tensão T1 ela anula os efeitos de P1x, P1 seno do ângulo θ e da força de atrito que se opõe a uma tendência de movimento. Nós sabemos ainda que as tensões T1 e T2 são de módulos iguais, T1 em módulo igual a T2 módulo, já que o cabo é inextensível. Sabemos também que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, nós podemos escrever as três equações das leis, que vêm das leis de Newton para esse movimento assim. Tensão igual a P2, M2 vezes gravidade. Força normal igual a M1G, P1 cosseno do ângulo θ. E T, não distingo mais T1 e T2, igual a M1G, seno do ângulo θ, mais força normal, que é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Nesse caso, o coeficiente de atrito estático. Se nós olharmos para cá, é fácil identificar que a gente pode substituir a tensão por M2G nesta equação e que nós podemos também substituir a força normal por M1G cosseno de θ. E com isso, a única incógnita que vai ficar na equação é a massa M2, que é o que foi solicitado, né, na letra A do exercício. Então, vamos fazer isso e depois substituir pelos valores numéricos. Então, no lugar de tensão, M2G. Tá, então, está aqui o M2, que é a incógnita, vezes a gravidade, igual a M1G seno de θ mais μ, no lugar da força normal, M1G cosseno de θ. Okay? Temos G em todos os termos dessa igualdade. A gente pode simplificar isso aqui, portanto. Podemos colocar o M1 em evidência e nós temos então que M2 é igual a M1 vezes seno do ângulo θ mais coeficiente de atrito vezes o cosseno do ângulo θ. Substituindo os valores numéricos que estão lá no enunciado, M1 é igual a 40 kg. O ângulo é de 45 graus, portanto temos raiz de 2 sobre 2 aqui. E também raiz de 2 sobre 2 no segundo termo, sendo que o coeficiente de atrito, que aqui foi dado um só, 0,3, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, a massa M2, valor máximo que ela pode ter para que o sistema ainda permaneça em repouso, em equilíbrio estático, é igual a 40 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes 1,3. Ou ainda, M2 é igual a 40 vezes... M2, então, é igual a 20 vezes 1,3 raiz de 2. Ou seja, nós temos uma massa M2 de 26 raiz de 2 kg, ou ainda, aproximadamente, 36,8 kg. Ou seja, M2 pode ter até 36,8 kg e o sistema ainda permanecerá em equilíbrio estático. Na letra B do mesmo exercício, nós temos agora que as massas são conhecidas e o objetivo é calcular a velocidade final da massa M2 após ter percorrido uma altura de 3 metros, ou seja, ela vai descer 3 metros.
que significa que m1 também vai subir 3 metros. Para fazer isso, nós precisamos conhecer as velocidades inicial, que nós sabemos, enunciado, já que objetos no sistema como todo parte do repouso, e a aceleração do sistema, né, que agora tem um movimento acelerado. Para isso, nós vamos usar então a segunda lei de Newton. Sabendo que o movimento é de descida de m2 e de subida de m1, as forças são as mesmas, né, lá do exercício 4, letra A, só que a intensidade agora de P2 ela vai superar, né, a conjunção aqui das forças P1x e força de atrito. Então, as equações vão ficar assim agora. P2 menos tensão, nós já sabemos que as tensões 1 e 2 têm módulos iguais, então P2 menos a tensão é igual a m2 vezes a aceleração. No eixo y da massa m1, continuamos sem ter movimento, já que ela não sobe nem desce em relação ao plano, né? Então nós continuamos aqui tendo que a força normal é igual a P1 cosseno de θ. E no eixo x, nós temos agora que a tensão subtraída da componente P1x, ou seja, de P1 seno de θ, subtraída da força de atrito, que a gente já sabe que é igual a μ força normal, vai ser igual ao produto da massa m1 vezes a aceleração. A aceleração é a mesma para os dois objetos, em módulo, ela tem diferença, claro, de direção e sentido. Substituindo nessas três equações os dados que são fornecidos no problema, nós temos então que P2, agora um valor conhecido, 160 kg vezes 10, menos tensão, igual a 160 kg vezes a aceleração. A força normal ela é igual a P1, 40 vezes 10, vezes o cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Ou seja, a força normal ela é de 200 raiz de 2 newtons. E a terceira equação, tensão menos P1, 40 vezes 10, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, menos coeficiente de atrito vezes a força normal que nós já calculamos na equação anterior, 200 raiz de 2. Tudo isso é igual a massa 1, 40, vezes a aceleração do sistema. Nós vemos que das equações 1 e 3 aqui, eu já usei a equação 2 na terceira equação, nós temos um sistema com duas equações e duas incógnitas. Se eu somar o lado esquerdo da equação 1 com o lado esquerdo da equação 3 e o mesmo para o lado direito, nós não teremos nenhuma alteração aí do resultado, já que é uma igualdade. Então, nós temos aqui que 1.600 menos a tensão, mais tensão menos 200 raiz de 2, menos 0,3 vezes 260 raiz de 2, tudo isso é igual a 160A mais 40A. Temos, portanto, que 1.600 menos 260 vezes a raiz de 2 é igual a 200 vezes a aceleração. Portanto, a aceleração é igual a 1.600 menos 260 raiz de 2, tudo isso dividido por 200. Isso significa que a aceleração do sistema é de aproximadamente 6,2 metros por segundo ao quadrado. E agora, para finalmente resolver o que foi solicitado no exercício, nós vamos usar a equação de Torricelli aplicado à massa m2. Neste caso, a equação de Torricelli nos diz que a velocidade de um objeto é igual
a velocidade inicial, velocidade ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento que o objeto vai sofrer. Neste caso, nós temos que a velocidade final ao quadrado é igual a zero, já que o objeto partiu do repouso, mais uma aceleração, 2 vezes a aceleração de 6,2 vezes a distância percorrida, que é igual a 3. Logo, a velocidade final, módulo dela, é igual a raiz de 6 vezes 6,2. Isso é aproximadamente 6,1 metros por segundo. Na verdade, isso aqui é o módulo, né? A gente sabe que essa velocidade aponta para baixo, então aproximadamente menos 6,1 metros por segundo. Aqui precisamos lembrar que a raiz tem resultado positivo ou negativo. Tá? O módulo, 6,1 metros por segundo. Está aí o resultado da letra B do exercício.